Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro aqui do nosso canal Portal de Aruanda. Sempre uma satisfação nos encontrarmos para mais um bate-papo do nosso canal. Para quem está me vendo pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, sou um sacerdote de Umbanda e apresento o nosso programa aqui. Bom, pessoal, atendendo aquela enquete que eu fiz sobre os temas que eu pedi para o pessoal, os nossos seguidores, né, que acompanham o nosso trabalho ali no Portal de Aruanda, do Facebook, a nossa fanpage, eu vou responder a todos os temas que foram pedidos. A gente vai gradativamente, eu anotei todos, e vamos colocando os assuntos aqui para atender o pessoal. É uma satisfação, como eu sempre digo, para mim interagir com as pessoas que nos acompanham. O assunto de hoje, que é o primeiro que eu achei bem pertinente, se falar em termos de ensinamento, de troca de conhecimentos e experiências. O Paulo Rômulo, atendendo a sua sugestão, né, do tema, ele me pediu para que eu falasse sobre as puxadas que ocorrem nos terreiros de Umbanda, principalmente em giras, caracteristicamente falando, de desobsessão. Bom, eu tenho uma opinião que eu carrego comigo em relação a esse tema. Desobsessão, né, é um tema que requer um pouco de cuidado, né, para se falar sobre ele, porque ele é um tanto quanto delicado, né? As giras ou sessões, como se fala principalmente nas mesas kardecistas, nos terreiros, nós falamos giras, nos centros espíritas se usa mais o termo sessão. Existem trabalhos, existem reuniões especificamente para essa função, que é o trabalho da desobsessão. Desobsediar, né, é um termo que é utilizado dentro da cultura espiritista para o afastamento, a retirada, a doutrinação, o encaminhamento de espíritos que se encontram em condições de sofrimento, em condições trevosas, em condições de penúria, né? Principalmente em casos que esse espírito ele estaria obsediando, ele estaria vampirizando, ele estaria sugando aquele que é o seu endereçado, né? O encarnado que sofre sobre a influência de uma entidade. Existem vários fatores que propiciam essa ação. Há também as situações onde são colocados espíritos como agentes motivados por um feiticeiro, por uma pessoa inescrupulosa, muitas vezes, que é uma secla do baixo mundo espiritual e que, como um mago negro, ele aciona espíritos ligados a organizações do astral inferior, trevosas, e por conta de pagamentos que são feitos por elementos, por corte de sangue, por fluidos, por pertences do próprio endereçado, existe uma série de fatores que acionam-se entidades trevosas
para um trabalho, para uma obsessão, para uma vampirização de um infeliz aí que tenha sido magiado por alguém negativamente. Então, o que é a puxada, né? O que ocorre em momentos como esses, né? Eu citei alguns exemplos que ocorrem pela influência de entidades. Várias são as condições, desde até uma própria atitude nossa que acaba atraindo essas forças espirituais negativas, como aqueles que endereçam através de baixas magias. A função de uma desobsessão ou pela própria ação de uma puxada num terreiro, geralmente ela tem que ser feita com muito critério, acompanhada principalmente da corrente mediúnica, da egrégora espiritual, com a supervisão, porque vai se atrair, através dessa puxada, o agente que está causando a obsessão, a vampirização, o sugamento, o encosto, a entidade que estiver ali espiritual agindo de forma negativa nessa pessoa. Quando isso é identificado por uma egrégora espiritual séria, se utiliza de um médium de transporte, né? Que é um médium que possui uma faculdade mediúnica, que tem a capacidade, através desse dom mediúnico, de atrair essa entidade que está atuando negativamente. Juntamente com outros médiuns que fazem uma corrente de fechamento energético, que também devem e precisam ser médiuns capacitados com a faculdade mediúnica do transporte. Nesse momento, se cantam algumas cantigas, alguns pontos que são específicos para a atração. Evidentemente protegido pelos guardiões que protegem o terreiro, e essa entidade ela é atraída para esse médium ou os médiums que estão fazendo a puxada. É uma corrente que se forma ao redor daquele que está identificado como o obsediado espiritualmente, aquele que está sofrendo pela influência espiritual negativa desses agentes do astral inferior, e aí se faz essa puxada. Quando isso ocorre em médiuns capacitados, como eu estou me referindo, evidentemente essa entidade, se é um sofredor, ele vai demonstrar na incorporação o trejeito, a manifestação, toda ela de um espírito sofredor que precisa de cuidado, que precisa de luz, que precisa de orações, que precisa de um encaminhamento e precisa ter uma corrente capacitada para isso. Para, com muito amor, com muito carinho, com muita firmeza de pensamento vibracional, todos ali doando muito amor para esse espírito, nunca bater de frente, nunca entrar em confronto, nunca ir contra a atitude daquele espírito que supostamente esteja atrapalhando a vida daquela pessoa que está lá sem cuidar. E isso é feito
com muito amor, com muita reza, com muito desprendimento e vibração, e é levado isso para que o cruzeiro das almas, que é um ponto de força dentro do terreiro, junto com os espíritos socorristas naquele momento, encaminhe esse espírito para um amparo, para um momento de amparo, para uma situação de esclarecimento pela condição espiritual que ele se encontra. Muitas vezes, esse espírito, ele nem sabe o que ele está passando, ele está totalmente dementado, ele está totalmente numa situação de sofrimento tão loucamente envolvida no seu mental, na sua mente espiritual, que muitas vezes ele nem sabe que ele está naquela condição. Então, naquele momento da puxada, através dessa atração, é um trabalho muito bonito, onde tanto na parte material quanto a espiritual, esse espírito é encaminhado para um hospital espiritual, para um local onde ele será cuidado. Isso no caso dos sofredores, né? Aqueles que também muitas vezes nos obsediam por conta de onde nós andamos, das forças que nós projetamos dos nossos pensamentos, nós atraímos uma série de espíritos que são afins. E isso é uma situação tão complicada que nas puxadas, se a pessoa está totalmente vampirizada por essas entidades, por conta de locais principalmente densos, com prostíbulos, hospitais, como mais cemitérios, bares, todos esses lugares onde existe muita promiscuidade, onde existem excessos, onde existem vícios, existem espíritos que se alimentam disso. Se a pessoa também anda nesses ambientes, a probabilidade é de atrair forças espirituais que afins, né, a isso, elas vão atrás desse infeliz. Uma puxada também tem essa função. Esses espíritos são trazidos e encaminhados conforme a necessidade e o esclarecimento que esse espírito necessita. Nos casos mais complicados, que são os de demandas que eu falei, de magias, de entidades trevosas que foram acionadas através de trabalhos, através de magias, através de feitiços, amarrações, todas essas coisas que se usou um agente que é considerado um espírito que já sabe o que ele está fazendo, que é um espírito trevoso, comandado por alguma organização da espiritualidade inferior, por um mago negro das trevas. Esses espíritos, aí já é um trabalho que na puxada requer muito, muito preparo. Tem que ter preparo do dirigente, que é o comando ali que vai ter que identificar que aquela situação é proveniente de uma magia. Vai ter que ter muito preparo dos médiuns ali, que vão ser os médiuns de transporte e aqueles que vão doar as energias e aqueles que vão, no momento em que essa entidade for trazida, geralmente vem altamente revoltada, porque ele está fechado, ele foi atraído, ele foi puxado, por isso se chama puxada, esse espírito foi puxado e ele está lá preso. E muitos deles não aceitam negociação. E a negociação, ela ocorre onde alguns pedem algumas oferendas, alguns trabalhos, alguns elementos que serão utilizados para desfazer o que foi feito. E aí tem que ter pessoa capacitada mesmo para negociar de forma precisa, coerente, a esse espírito sair da condição de agente da vampirização ou do feitiço. Isso geralmente, se ele foi pago para receber, ele vai querer ser pago para sair. Essas entidades são assim. Algumas vezes é necessário, como foi perguntado, o que acontece no astral?
Quando esses espíritos, eles, nas revoltas deles, eles não aceitam, em hipótese alguma, negociar, você oferece para ele uma luz, um caminho, e ele continua, porque na espiritualidade existe livre-arbítrio, ninguém obriga ninguém a nada, né? O que acontece? Muitas vezes esses espíritos, pelos guardiões da casa, e guardiões não são só Exus, guardiões podem ser os próprios boiadeiros, pode ser os oguns, eles também fazem parte da guarda. Esses espíritos são conduzidos para prisões no astral. Às vezes não tem outra maneira, por isso que se fala no acorrentamento. Eles são acorrentados, eles são presos pelos os nossos guardiões e são levados para essas prisões no astral, para que eles parem de atuar na desgraça de quem ele está obsediando. E isso é um trabalho que envolve muita coisa, envolve a parte material, o preparo, o fundamento do terreiro, ele tem que estar muito bem firmado, as pessoas têm que ter treinamento, conhecimento, saber o que é um procedimento como esse. E no astral, o astral ele conduz, ele faz todo um cerco ao redor, ele faz os halos de proteção, né? Ele blinda o ambiente através de halos de proteção contra a ação que muitas vezes não é só de um espírito, muitas vezes é uma falange. Então, se imagina só uma falange, um exército que muitas vezes é conduzido por exércitos do astral inferior, adentrando num terreiro, eles estourariam todo mundo. Entendeu? Então, os nossos guardiões, eles trabalham com muita propriedade para não ocorrer essa situação. Então, eles protegem todo o ambiente, espiritualmente, energeticamente, para que ocorra a puxada, o momento de uma doutrinação, de um esclarecimento, negociações quando ocorrem, encaminhamentos, e não havendo situação de entendimento, um encaminhamento até para uma prisão do astral, onde são levados essas entidades. É um trabalho muito, muito sério. As puxadas, elas não podem ser banalizadas, por isso que eu falei que eu tenho muito cuidado em falar sobre isso, e tenho muito cuidado também em executar isso quando ocorre lá na choupana. Por conta de quê? Para que não haja alucinação. E isso tem que ser bem conduzido. Para que não haja alucinação, para que não haja situações que não tem nada a ver com o astral, com uma obsessão, e muitas vezes é o psicológico da pessoa, porque muitas pessoas criam os pensamentos forma, né? E esses pensamentos formas, que são projeções da nossa mente, eles criam as próprias obsessões. E essas situações provenientes das emanações mentais do nosso psique, melhor dizendo, ela ela cria mesmo ambientes, pessoas, que são os pensamentos formas, né? E que atuam e criam vida nos ambientes, né? Então, nem tudo é espiritual. Muito se faz na vida das pessoas pela própria projeção mental. Ok, gente? Então, as puxadas deveriam não ser banalizadas, como se deveriam, e experiência própria, eu vejo que se banalizou muito isso em muitos terreiros e virou um pouco de espetáculo circense, que não tem nada a ver com o espiritual, por isso que eu estou falando, é a projeção da cabeça, não é uma verdadeira atuação espiritual, e isso acarreta em desfechos não muito favoráveis, né? E há de ser muito criterioso com relação
Há todo um procedimento que envolve a puxada. Tá certo, gente? Espero que eu tenha respondido a pessoa que me pediu. E espero que ele responda a outras pessoas que gostariam de entender um pouco melhor desse mecanismo. Eu estou sempre aqui à disposição. Perguntas, dúvidas, divergências, sempre no prevalecer do bom senso. Estamos todas as sextas-feiras, impreterivelmente, às 20 horas, lá na Choupana do Cacique Pra Dourada, a partir das 20 horas, como falei, na Avenida Alda, 1041, Diadema. Tá certo, gente? Muita luz a todos. Obrigado por mais esse encontro. Que os nossos guias nos iluminem sempre e até o nosso próximo bate-papo. Meu saravá fraterno.